A alimentação dos poríferos é uma das principais características relacionadas a esse grupo de organismos, tudo bem? Porque, como já dito, eles são sésseis, né? Então eles não se movimentam por aí, então eles não conseguem ir atrás do alimento, o alimento tem que vir até eles. Então eles vão promover esse fluxo de água que vai entrar pelos poros, passar pelo átrio e sair pelo ósculo deles, tudo bem? Então, esse fluxo de água passa pelos poros, átrio e ósculo. Lembrando que esse fluxo de água é promovido pelos coanócitos, essas células principais, as mais importantes células desses organismos. Então, eles são basicamente filtradores, porque esse fluxo de água traz partículas de alimento que vão ser capturadas pelo coanócito e então eles vão basicamente realizar essa função de filtrar as partículas alimentares, os coanócitos vão filtrar essas partículas e que vão ser absorvidas pelo porífero e então é assim que ele se nutre. Se você quiser ver um pouco melhor como o coanócito funciona, como que funciona tudo isso, eu falo um pouco disso melhor no outro vídeo em que eu falo da estrutura dos poríferos. Falando um pouco da reprodução dos poríferos, né? Primeiro a gente tem que destacar que eles podem ser monóicos, na sua grande maioria, ou dioicos, né? Mas o que significa isso? Monóico, mono vem de um. Isso significa que um único organismo vai produzir tanto os gametas masculinos quanto femininos. Ou seja, é como se ele fosse hermafrodita, né? Ele vai produzir gametas masculinos e femininos num único organismo. Monóico, tudo bem? Agora, os dioicos, eles vão ter o sexo separado, né? Você vai ter o macho e a fêmea, cada um produzindo um tipo de gameta, tudo bem? Bom, agora falando da reprodução assexuada, ou seja, aquela que não envolve troca de material genético, você vai ter aí 3 tipos de reprodução assexuada que estão intimamente relacionadas com uma característica desses organismos que é ser bem simples, que é não formar tecido, que é ser um parazoário. Veja bem, por ser extremamente simples, eles têm uma capacidade de regeneração incrível, né? Então, o brotamento se dá basicamente por um porífero que vai desenvolver uma espécie aqui de outro tubo, vamos colocar assim, né? Que pode se desprender, se fixar no substrato e dar origem, a partir disso, a um novo porífero. Isso graças a essa capacidade de regeneração que eles têm, né? A fragmentação, por outro lado, como o nome indica, está relacionado à formação de fragmentos. Se eu fragmentar um porífero, ou seja, cortar ele em vários pedaços, no caso aqui eu peguei esse porífero e cortei em 3, eles podem, a partir desses fragmentos, desenvolver novos poríferos, tudo bem? Por causa dessa capacidade de regeneração que eles têm. Tá? E por fim a gemulação, que é um pouco diferente das outras, mas como eu disse, os poríferos são sésseis, né? Então eles não se movimentam. Caso aquele ambiente que eles estejam não esteja favorável, não esteja adequado de alguma forma, ou seja, sei lá, esteja poluído, não tenha o pH adequado, não esteja na temperatura adequada, eles não conseguem sair dali. Mas eles podem formar uma gêmula, tudo bem, que é uma estrutura que vai proteger algumas células dentro dela, algumas células essenciais ao desenvolvimento de um novo porífero, como por exemplo amebócitos e coanócitos, tudo bem? E essa gêmula ela vai se fixar no substrato e caso aquele substrato esteja num ambiente adequado para a formação de um novo porífero, essa gêmula vai formar um novo porífero, tudo bem? Então é assim que ocorre a gemulação, ok? Falando um pouco da reprodução sexuada desses caras. Reprodução sexuada que vai envolver, então, troca de material genético, né, encontro de gametas. Então aqui eu representei 2 poríferos, né, um macho e uma fêmea, tudo bem? E eles vão produzir seus gametas. O que é interessante? O gameta masculino ele vai sair justamente pelo ósculo desse porífero e ele vai ir até uma fêmea, tudo bem? Até um porífero fêmea. Ele vai entrar, esse gameta aqui, ele vai entrar justamente pelos poros, né, do porífero e vai se encontrar com o gameta feminino no mesênquima, tudo bem? Que é aquela matriz extracelular presente na estrutura dos poríferos. E lá vai rolar a fecundação, ou seja, esse encontro de gametas que vai formar um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e formar uma larva, tudo bem? Essa larva é a larva anfiblástula, ok? Essa larva ela vai sair do corpo do porífero, justamente pelo ósculo, e ela vai encontrar um ambiente adequado para ela, vai se fixar num substrato adequado, no qual ela vai se desenvolver e dar origem a um novo porífero e o ciclo se reinicia, tudo bem? Não tem muito segredo também na reprodução sexuada desses organismos. E para fechar, é bom a gente falar um pouquinho da classificação dos poríferos que vai estar baseada na sua estrutura, né? Você tem os grupos Ascon, Sicon e Leucon, baseados basicamente
na conformação deles. Vocês podem ver aqui que em vermelho eu destaquei, onde basicamente a gente vai ter os coanócitos. Então, ascon é quando você tem uma única câmara principal. Só que em silcon você vai ter uma estrutura um pouco diferente. Você vai ter câmaras, poros dando em câmaras que vão dar numa saída principal, tudo bem? Não tem muito segredo. Agora os leucons são os mais complexos, porque você vai ter toda uma rede, né? Um complexo de câmaras, uma câmara dando na outra que leva para outra e no final todas elas dão numa saída principal que dá saída para o ósculo, tudo bem? Aqui tá uma forma na qual a gente classifica os poríferos.